Vida eu entrego pra servir, sou Caleb. Boa noite. Podem se assentar, irmãos. Hoje nós estamos felizes, os Calebs aqui da igreja de Vila de Cava, porque nós estamos recebendo aqui na nossa igreja o pastor Gustavo, o nosso departamental de jovens da Associação Rio Sul. Amém? Então, neste momento, ele vai estar dando a palavra. Obrigado, pastor. Eu sei que ele veio bem distante, né, para compartilhar a mensagem conosco. Sinta-se em casa, né? A casa é do nosso pai, pastor. Boa noite, igreja. Que alegria, obrigado aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vai trocar aí? Muito bem, agora sim. É uma alegria estar aqui com os irmãos, viu? Louvado seja Deus por você estar aqui, por você ter se alistado ao exército de Calebs. Olha, eu estou rodando essa semana aí, Andréia e igreja, visitando as equipes de Missão Caleb. E nós já estamos vendo assim, muitas histórias acontecendo como fruto da Missão Caleb. Na verdade é assim, ó, todo ano eu peço as histórias, algumas histórias para as equipes e vou contando ao longo do ano, né? Esse ano não acabou ainda, então a gente está vivendo muitas histórias. Para vocês terem uma ideia, hoje, lá na associação, todo mundo aqui já foi na associação? Conhece lá a associação? Alguns, né? A gente saiu para fazer algumas visitas para os vizinhos da associação, porque lá é um modelo de igreja. Então a Missão Caleb é para a gente impactar a nossa vizinhança. E aí o que eu fiz? A gente saiu para impactar nossos vizinhos. E hoje a gente foi na casa de um homem, e a gente ia abordá-lo, ele já olhou na nossa camisa assim, Caleb? Aí eu, Caleb, a gente veio aqui te fazer uma visita. E todos os dias que eu vou para a associação, eu olhava a casa dele e eu orava por ele, sem conhecer, não sabia quem morava lá. E aí foi eu e o pastor Adriano hoje. O pastor Adriano é o líder desbravador. Nós fomos lá, e aí, como é que é o nome do senhor? Rafael. E ele estava tirando do carro dele, um carro bem velhinho, tem que ver o carro dele. Ele estava tirando um material velho. Eu falei, que você trabalha com o que? Ele, com reciclagem. Ele vai pegando coisa assim do chão, da rua, coloca no carro, entulha lá dentro e tenta vender por algum dinheiro. E aí a gente falou assim, não, então vamos ajudar o senhor. Aí, mas vocês estão aí de calça social? Não, vamos ajudar o senhor. E ajudamos ele. Qual é o objetivo? Não, a gente veio fazer uma oração com o senhor. Aí ele foi assim, oração e ação. Aí eu dou valor, hein? Porque ele falou assim, tem gente que só vem fazer oração, mas vocês vieram com a ação primeiro. Pois é, e a gente quer fazer algo mais pelo senhor. E a casa, aqui não dá para mostrar foto para vocês, mas um mato assim, vai ter que ter uma caçamba de coisa para tirar, de tanto mato, entulho. A cerca dele era de telhas quebradas, que ele foi colocando um em cima da outra e fez a cerca da casa dele. E aí falou assim, aí sabe qual foi o que mais mexeu no meu coração? Eu falei assim, nós somos ali daquela igreja, na esquina ali do prédio. Ele, do prédio? Ele, eu moro aqui há 50 anos. Olha o que ele disse. E eu lembro quando aquilo ali era um lote, eu pegava manga ali. Então eu conheço ali muito tempo. Aí eu fiquei pensando, né? Esse homem conhece a associação há 50 anos, pelo menos o território. A associação não tem 50 anos, mas o território, o lote. Ele viu aquilo ali ser construído. Aí eu fiquei pensando, ele nos conhece há tanto tempo e nós nem sabíamos o nome dele. Está entendendo onde eu quero chegar? Já pegou aí ou não? Para a gente ser uma igreja relevante, a gente precisa conhecer nossos vizinhos, irmãos. A gente precisa saber o nome deles. E eu fiquei tão feliz. Aí a gente vai começar
a gente vai lá na associação, nós estamos comprando pão ou fazendo pão integral com um bilhetinho, vamos visitar todos os vizinhos do quarteirão e das ruas da frente e entregar um pão para eles. Ó, nós estamos orando por vocês. Estou dando algumas ideias para vocês, eu sei que vocês já estão fazendo muitas ações aqui, né? E Deus tem abençoado essa Missão Caleb. Eu sei que a igreja de Vila de Cava é uma igreja aí que tem um Caleb forte, louvado seja Deus por isso. E eu estou compartilhando com vocês algumas das histórias que depois eu vou querer ouvir de vocês para contar em outros lugares também, né? Porque eu sei que vocês já devem estar vivendo e vão viver muitos testemunhos parecidos também. Teria muitas histórias, o tempo não dá. Deixa eu contar só uma última aqui, ó. Teve o Caleb lá de Volta Redonda, isso aconteceu no último Caleb. E os irmãos e os Calebs fizeram um abrigo para um morador de rua, um abrigo com pallet. Sabe o que é o pallet, né? As madeiras, arrancaram as madeiras, fizeram um abrigo. Aí, escuta, olha que esse aqui parece que é história de televisão. Quando eles foram entregar o abrigo para o morador de rua, o morador de rua ficou emocionado. Aí, na entrega, foi um casal de idosos da igreja. Porque Caleb é para a igreja inteira, vocês aqui já entenderam muito bem, é envolver a igreja toda. E aí o casal foi. Quando o casal chegou junto com os jovens para entregar o abrigo, olha o que aconteceu. O senhor olhou para o morador de rua e falou assim: não é possível. Aí o morador de rua olhou para o senhor e falou também assim: não estou acreditando. Quem era? O morador de rua falou assim: não, será? Aí o irmão da igreja falou com a esposa: não, deve ser, será que é ele? Resumo da história: nesse encontro, o irmão, né, da igreja, que foi junto com os Caleb para entregar o abrigo para o morador de rua, descobriu que o morador de rua era o afilhado dele que estava desaparecido há 10 anos. É você? Sou eu, não é possível. Aí se reencontraram, se abraçaram, fizeram as pazes porque tinham brigado lá no passado, tinham brigado um com o outro. E aí descobriu que o morador de rua tinha vício de álcool e tal, e a igreja então colocou ele numa clínica de tratamento contra o álcool. E esses dias eu fui perguntar, e eu falei assim: como é que está fulano? Aí o líder: pastor, tem uma notícia não muito boa. Nós ajudamos, falamos de Jesus, colocamos na clínica, mas aquele homem acabou adoecendo, pastor, e faleceu. Poxa vida e tal. Eu fiquei triste porque a gente quer o testemunho completo, né? A gente quer a libertação, o estudo bíblico, o batismo, o novo nascimento, né? E servir a Deus. Só que depois eu fiquei pensando, e por isso que eu escolhi essa história aqui das muitas para contar para você. A missão Caleb foi a última oportunidade daquele homem ouvir falar sobre Jesus. Parou para pensar nesse lado? Ele estava nas ruas e alguém falou assim: vamos fazer algo por ele? Vamos fazer algo por ele? Alguém poderia ter falado assim: vamos só orar por ele. Mas alguém falou assim: não, vamos fazer algo por ele. E decidiu não fazer. Claro que não dá para fazer para todo mundo, a gente não tem recurso para isso. Mas sabe, a gente pode impactar a vida de alguém. Muito bem. É apenas uma história aí que tem acontecido para mostrar o poder de Deus na nossa vida. E eu sei que Ele tem muito a te dizer também. Bom, vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Eu acho que eu só estive aqui visitando Caleb, não foi? Já estive aqui alguma vez, André, na igreja? Primeira vez? Olha que privilégio eu estou tendo de estar com vocês. Mateus capítulo 10, então, vamos lá para o texto da Bíblia. Deus tem uma mensagem para você essa noite. E eu creio que quando a Bíblia é aberta, Cristo fala conosco. Mateus 10, você encontrou? Diz amém. Então fecha seus olhos, vamos falar mais uma vez com o Senhor.
Ó Deus poderoso, te agradecemos pela tua bondade e pelo teu amor. Pedimos que teu Santo Espírito esteja derramado sobre nós, para que possamos compreender a tua palavra, nos ilumina nessa noite, para que aquilo que vamos aprender com a tua palavra, com o texto sagrado, possa nos impactar e possa nos ajudar a viver uma vida mais perto do Senhor. São as bênçãos que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu trabalho com jovens há algum tempo na igreja. Trabalhei em outro lugar também, em outra associação. E uma das coisas que mais me deixa feliz é ver gente entregando o coração a Jesus. Mas uma das coisas que mais me deixa triste, já vou começar assim, abrindo meu coração para você, é ver, às vezes, gente cheio de potencial, às vezes jovem cheio de potencial, que tinha tudo para fazer grandes coisas para Deus, se afastando de Jesus. E é possível que você conheça algum, ou alguém, que você diga assim, pastor, fulano de tal era fiel na igreja, hoje não é mais. Fulano de tal era envolvido e acabou se afastando. Por que essas coisas acontecem, irmãos? E eu vou dizer mais. Por que será que tem gente que escuta o evangelho e assim não toma uma decisão? Vou estender a pergunta, porque a resposta é uma só, mas serve para todas essas perguntas. Por que será que às vezes amizades bonitas são desfeitas, casamentos bonitos não dão certo, locais que o evangelho parece que não cresce, não prospera? Por que será que a vida de alguns fica só patinando com Deus, a pessoa, aqueles altos e baixos, e vai e volta, vai de novo? Por quê? E aí, eu quero hoje analisar com vocês a vida de 2 discípulos de Jesus, e a vida desses 2 discípulos vai trazer para a gente algumas lições, tá bom? Preparado? O primeiro deles eu quero falar sobre Judas. Você já ouviu alguém aqui com o nome de Judas, não aqui na igreja, né? Na vizinhança, no trabalho, na infância, na escola, você já viu alguém aí fora com o nome de Judas? Não? Ninguém? Teria coragem de colocar o nome do filho de Judas? Quem foi Judas? Só que dentre os próprios discípulos tinha outro Judas, você sabia? Só que por causa de ninguém mais coloca o nome do filho de Judas. Era um nome bom, era um nome bonito na época. Mas queimou o filme dos Judas. Então fala, Judas eu não quero mais. Só que esse Judas, o Iscariotes, antes de ser traidor, porque aí a gente fala assim, ele traiu, então ele é conhecido só como traidor, mas não era assim. Judas era talvez um dos principais dos discípulos. E eu quero te apresentar, através da Bíblia, quem era Judas. E a gente vai passear aqui agora pelos evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Bíblia na mão, vamos lá. Mateus 10, versículo 1, que diz assim, Mateus 10, verso 1. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aí, irmãos, o texto vem falando quem eram eles e tal, e diz assim, verso 4, entre eles estava Simão o Zelote, e quem mais? Judas. Tá bom, Judas estava entre os discípulos, pastor, disso eu já sei. Mas o verso 1 diz que todos os discípulos, inclusive Judas, recebeu poder para fazer 2 coisas. Quais foram as 2 coisas? Leia aí de novo para mim, verso 1. Primeira coisa, qual foi? Expulsar demônio. Então Judas mandava e o demônio era expulso. Vamos encarar Judas desse jeito? Que era um homem de poder na palavra. Se ele via alguém, ele mandava, sai daqui, e o diabo ia embora, obedecia. Porque era um homem cheio de unção, um homem cheio de poder. Segunda coisa que Judas fazia, qual era? Já imaginou Judas assim? A gente não olha por essa hora, mas Judas recebeu a autoridade para curar doentes.
Então, se Judas talvez estivesse hoje, e ele entrasse em um hospital, tivesse doentes lá em estado crítico, ele orava e as pessoas eram curadas. Esse era Judas. Aí você imagina um Judas aqui assim, ó, curava enfermos, expulsava demônios, era alguém cheio de poder, um homem que tinha a unção de Deus na vida dele. O que Judas fazia antes de ser discípulo? Pastor, essa pergunta é difícil, né? Porque a Bíblia não fala. Bom, mas quem já leu aí o livro Desejado de Todas as Nações? Alguém já leu? Já leu? Alguns devem ter lido algum trecho ou outro. Tem um capítulo do livro chamado Judas, e tem um outro capítulo que tem o título de Chamou os 12. E nesses capítulos contam alguns detalhes. Eu vou contar um deles para você, que fala sobre o que Judas fazia antes. Ou melhor, não diz, dá uma pista. Vou te explicar. Ali diz assim, no capítulo que fala sobre a história de Judas, diz que Judas, certa vez chegou para Jesus e disse assim: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus respondeu para Judas: Judas, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse texto você já ouviu falar dele na Bíblia, né? Quando a gente vai para esse texto que eu acabei de falar na Bíblia, volta uma página, aí você vai encontrar. Está lá em Mateus 8, versículo 19, que diz assim: Então, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Na Bíblia, quando fala desse texto, diz que quem se aproximou de Jesus foi um escriba. O que era um escriba? Era alguém que fazia cópias do texto sagrado, para que o texto preservasse a sua pureza, não fosse corrompido. Então o escriba entendia muito das Escrituras. Se você tivesse dúvida sobre o texto bíblico, perguntava para um escriba. Aí a gente tem aqui duas possibilidades. Uma é que Judas falou a mesma exata palavra e recebeu a mesma exata resposta do escriba, ou que Judas era o escriba de Mateus capítulo 8. Bom, são possibilidades, a Bíblia não diz que é, está me entendendo, né? É uma pista que o Espírito de Profecia nos dá. Mas se ele era, ou se ele não era, independente disso, Judas era abnegado. O que é abnegado, pastor? É a pessoa que abre mão de tudo para seguir a Jesus. Isso é incontestável. Judas se ofereceu para seguir a Jesus. Ah, pastor, está vendo? Se ofereceu. E daí? Se ofereceu e foi. Quantos que Jesus chamou e não vieram? Judas falou assim: eu abandono tudo para te seguir. E Jesus falou: então não tem nada. Aí ele: tá bom. E ele foi. Ele abandonou tudo, irmãos, para seguir a Jesus. Porque ele amava a Jesus. Ele gostava da presença de Jesus. Judas não entrou como um infiltrado. Vou entrar aqui porque daqui a pouco eu vou trair. Não. Ele amava. Ele tinha dons, ele tinha talento, curava enfermos, expulsava demônios. Ele era estudioso da palavra, abnegado. E Judas também cuidava da bolsa. Está lá em João 13, 29. Se você gosta de anotar e tal, quer fazer como um estudo, você anota aí. João 13, 29, que diz assim: Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Judas cuidava da bolsa. Bolsa de quê? Dinheiro. Que dinheiro era esse? Tesoureiro. Que dinheiro era esse, gente? De onde vinha? Doação. Doação, né? Agora, doação de quem? Jesus pedia dinheiro e falou assim: vou curar, mas é tanto, né? Não, claro que não, né? Isso até nos ofende, né? Você sabe que uma vez eu estava na igreja, eu era pastor lá em Minas Gerais, numa cidade chamada Sete Lagoas. E eu lembro que um dia
eu cuidava de uma outra cidadezinha chamada Pedro Leopoldo, um interiorzinho ali, alguns quilômetros de Belo Horizonte, uns 50 quilômetros. E aí entrou uma mulher na igreja e falou assim: pastor, ora por mim. Aí eu falei: tá bom, claro. Aí chamei os anciãos, vamos orar por ela e tal, e oramos. Aí no final ela falou assim: pastor, quanto custa? Aí eu nem entendi, eu falei: hã? Pastor, quanto é que eu devo? Aí eu falei assim: que isso, minha irmã? Né? Me senti ofendido. Eu, não, como assim e tal? Ela: não quero ofender. Mas é porque eu fui numa igreja aqui em cima, na rua, ela apontou lá. E eu pedi oração lá. E eles disseram que a oração pelo casamento, que ela pediu oração pelo casamento. Eu falei: será que eles tinham uma tabela? Ela falou assim: porque a oração pelo casamento era um salário mínimo. Já pensou? Aí eu falei: eu não acredito. Ela: é por isso que eu estou te perguntando. Eu falei: misericórdia, mano, não existe isso não. Acredita, Deus abençoa porque Ele nos ama. Ele não compra a favor de Deus, não. Aí eu disse para ela: mas assim, ó, a pessoa que é grata, ela dá as ofertas dela. E na época de Jesus, as pessoas ofertavam. Alguém tinha que cuidar do dinheiro. Quem? Tá, mas quem escolheu ele? Foram os próprios discípulos. Por quê? Eles se reuniram e falaram assim: bom, quem vai cuidar do dinheiro? Aí um deve ter levantado e falado assim: eu não vou, dinheiro só dá problema. O outro fala assim: aquele ali não, hein? Aquele ali é todo enrolado. Aí o outro fala assim: não, eu também não. Aí tinha um que todos os discípulos falaram, porque para cuidar de dinheiro tem que ter características. Tem que ser de confiança. Mas não adianta ser só de confiança, tem que saber fazer conta. E no caso dos discípulos tinha que ter mais uma característica. Esse era a pessoa, ele só não liberava dinheiro, ele também tinha que negociar. Então ele era bom de relacionamento, sabia lidar bem com o público. Aí os discípulos se reuniram e falaram assim: ó, o que nós mais confiamos, o que tem habilidades financeiras, se dá bem com o público, é um bom contador, é de confiança, o que nós escolhemos e sentimos seguros é você, Judas. Aí imagina o Judas falando assim: eu? Muito obrigado. Aí vamos parar para pensar, irmãos: curava enfermos, expulsava demônios, entendia das escrituras, abnegado, de confiança, tinha bom relacionamento, tinha habilidade financeira, era líder. E Ellen White diz assim, ó, no mesmo capítulo que eu disse para você: Judas era de imponente aparência. Entendeu? Judas ainda era cara bonitão. Aí dá até raiva de Judas, né? Ó, cara bonitão. Não. Aí eu pergunto para você: qual foi o final da vida de Judas? Como é que terminou esse homem aí? Cheio de dom, talento e beleza. Tinha tudo para prosperar na vida espiritual. O que aconteceu? Tá, se afastou e como é que terminou? Se matou como? Se enforcou? Aí morreu lá enforcado, pendurado? Não. Abre aí para você ver. Atos capítulo 1. Atos 1, verso 16 em diante. É porque o Evangelho diz assim, que Judas saiu para se enforcar. Só que Atos conta o que aconteceu. Atos 1, verso 16 a 18, olha aí. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte no ministério. Agora olha o que aconteceu, verso 18. Ora, esse homem adquiriu um campo com preço de pecado e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram.
Judas, exatamente. Judas, quando vai lá ou se enforcar, ou não sei qual, ele vai, a corda arrebenta ou o galho quebra, uma das duas coisas, e ele cai num precipício abaixo, espatifa nas pedras lá embaixo, e os seus órgãos saem para fora. E o Espírito de Profecia ainda acrescenta que os cães comem os restos de Judas. Por que gente boa se afasta de Jesus? Por que gente que ouve o Evangelho não toma decisão? Por que tem gente que vive oscilando na vida espiritual? Casamentos que não dão certo, amizades que são destruídas. Por que tem gente com coração duro para Jesus? Vamos ver mais um aqui, que eu tenho só mais alguns minutos. Próximo discípulo e último, para a gente comparar e chegar nas respostas. João. Judas e João. Conhece alguém com o nome de João? Vários. Porque João é conhecido como quem? Discípulo amado. Eu quero te apresentar então esse João aqui. Vamos lá, rapidinho em Marcos capítulo 3. Volta aí algumas páginas da tua Bíblia. Em Marcos capítulo 3. Marcos 3, verso 14, diz assim: Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. A mesma coisa de Mateus 10, fala dos discípulos. Aí entre eles, o verso 17 diz assim: Tiago estava lá, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, aos quais deu para eles o nome de Boanerges, que quer dizer totalmente diferente de discípulo amado, né? Filho do trovão. Já parou para pensar? Jesus, porque quem deu esse apelido para ele foi quem? Jesus. Jesus fala assim: não, vou te chamar de João, não. Vou te chamar de filho do trovão, porque isso é difícil demais. Já pensou? Você recebeu um apelido de Jesus? Porque seu temperamento fala mais alto que suas atitudes, ou que a sua boca. Aí, vamos lá. João era arrogante, temperamental. Aquele tipo de gente que você fala assim: bom dia, senhor João. Ele fala: o que tem de bom? Já viu gente assim? Se fosse hoje, pega o carro e sai brigando com todo mundo e tal. Ele fala: não, esse é meu jeito. Esse é João. O problema dele aumenta, porque João, ele não só era assim, ele tinha um outro defeito, ele queria estar nas melhores posições. Uma vez Jesus pregou um sermão e falou assim: aquele que quiser ser o maior, lembra? Seja o servo. Aí João, uma vez chegou para Jesus e falou assim: Jesus, quando o senhor estiver lá na glória, coloca eu à direita e meu irmão à esquerda, para a gente também mandar. Sabe aquela pessoa que escuta a mensagem, está aqui dizendo amém, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro? Porque Jesus falando as coisas, tem que ser humilde, tem que ser servo, tem que saber negócio de dominar uns sobre os outros, não. É legal quem deixa o outro, né, e fica aí tranquilo, serve, faz o seu melhor, se pedir você faz, mas não queira holofote. Aí João, tá bom, amém. Aí depois passava um dia, ele falava umas coisas dessas com Jesus. Eu quero dominar geral com o Senhor Jesus. Aí, você olha para ele e fala assim: não, temperamental, arrogante, mesquinho, queria os melhores lugares. E aí, vamos ler só mais um texto aqui. Lucas 9. Abra em Lucas 9. Depois eu vou para os finalmente, para Lucas 9. Vamos ler ainda aqui. Lucas 9, verso 40.
Ó, Lucas 9, verso 49, que diz assim: falou João e disse, olha as coisas que ele fazia, irmãos. Mestre, vimos certo homem que em teu nome expulsava demônios e nós lhe proibimos, porque ele não segue conosco. Pera, dá uma pausa aí. Tenta imaginar a cena. As pessoas estão lá expulsando, tentando expulsar o diabo de alguém lá, né? Aí, ela está com dificuldade, olham para o lado e vê João chegando e pensa assim: ah, ufa, João chegou, o discípulo. Aí ele vem cheio de pose e ao invés de expulsar o demônio, ele expulsa as pessoas. O que vocês estão fazendo aí? Deixa o diabo quieto, vão embora. Mais ou menos isso. Ou senão fala assim: expulsa em outro nome, de Jesus não, hein? Aí o pior é que ele volta para contar para Jesus. É o que a gente acabou de ler. Aí Jesus, né, dá uma nele, fala assim: ô João, verso 50, não proíbas, porque quem não é contra vós, é por vós. Ele estava sempre, irmãos, dando bola fora, mesquinho, arrogante, errava, cometia muitos erros, por arrogância, por prepotência. Aí, para fechar, Jesus e os discípulos estavam numa cidade, e digamos que lá na janela é Jerusalém, e daqui lá tinha que dormir no meio do caminho. O meio do caminho era a cidade de Samaria, e os samaritanos não gostavam de quem ia adorar em Jerusalém. Aí Jesus estava aqui e fala assim: vão lá na frente e conversa com os samaritanos, com um jeitinho para conseguir um lugar para a gente dormir. Bom, nessa missão, quem é que você mandaria se você fosse Jesus? Que discípulo você mandaria? Porque é mais, né, jeitoso. Agora sabe quem que Jesus mandou? João. Tem como dar certo isso? Jesus tem seus propósitos, né, irmãos? Porque Jesus é Deus. Mas eu, humano, falava: não, samaritano não gosta da gente, você vai mandar o cara que perde a paciência. Aí, o verso 53 desse mesmo capítulo, ele diz que os samaritanos não o receberam, porque o aspecto deles era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Aí, agora olha o verso seguinte, 54. Olha o discípulo do amor entrando em cena, ó. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha aí, Senhor, eles não deixaram a gente dormir lá não, vamos queimar eles, é tipo assim, botar fogo na casa, na família, nos filhos, nos pais. Eu quero que todo mundo morra, porque não deixaram eu dormir. Olha as ideias do João. Aí é claro, de novo, Jesus coloca ele no lugar. Jesus, verso 55, voltando para eles, o repreendeu e disse: vocês não sabem de que espírito sois. Ou seja, vocês estão malucos? Que espírito é esse? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas, e sim para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Entenda bem, vamos lá. João era prepotente, arrogante, mesquinho, queria melhor. Tinha tudo para fracassar, mas eu pergunto para você: qual foi o final da vida de João? Passou a ser chamado de o discípulo do... Uau, como é que pode? Um que tinha tudo para vencer, fracassou. O outro que tinha tudo para fracassar, venceu. E mais, João escreveu, irmãos, o Evangelho de João, a primeira, segunda, terceira carta de João, e ali ele é todo bonzinho, né? Filhinhos, amados, nem parece esse que queria colocar fogo nas pessoas. Foi transformado, se converteu. E escreveu também o livro de Apocalipse. Olha que mudança. Aí vamos lá, por que alguns fracassam na fé? Uns casamentos terminam, amizades são desfeitas, gente com coração duro para Jesus. Por quê? Aí a resposta para essas perguntas eu encontro fazendo aqui um balanço da vida desses dois. E essas respostas vão servir para mim e para a sua vida nessa noite. Primeira coisa, se você esquecer de todos esses textos, essas histórias,
lembra de duas palavras. A primeira palavra é conviver. Repete comigo, conviver. Todo mundo, vamos lá? Conviver. Segunda palavra, relacionar. Tem diferença? Pensa aí. Tem, porque é possível conviver com pessoas sem se relacionar com elas. Tem gente até debaixo do mesmo teto convivendo, mas não tem relacionamento. Escuta bem o que eu quero te dizer essa noite. Com Jesus é a mesma coisa. É possível conviver com Jesus, que era o que Judas fazia, sem se relacionar com ele, que era o que João fazia. Ou seja, conviver é estar junto, é ouvir os sermões, é ir para quando te mandam fazer alguma coisa, para missão, sei lá. Agora, relacionar, escuta bem, é fazer, é buscar a presença de Jesus quando o culto acaba. É daquela porta ali para fora, irmãos. É quando você acorda, aí você tem aí do teu lado, igual eu tenho lá na minha cama, o celular e a Bíblia. Quando eu abro os olhos, todos os dias eu estou diante dessas duas escolhas. Eu vou conviver, eu vou começar só convivendo, ou eu vou começar me relacionando. Entendeu? E ao longo do dia, é o tempo todo para conviver ou relacionar. Conviver ou relacionar. E eu descubro que isso é a chave para o fracasso ou para o sucesso espiritual. Tem gente que vinha à igreja, e isso é bom. Tem que conviver? Também tem, conviver está tudo certo. Mas se fica só no conviver, uma hora você enfraquece. Olha a pandemia aí, tirou um tanto de gente que só convivia com Jesus, achando que vida aqui na igreja é suficiente. Não é. Se você não tem relacionamento lá fora, a pandemia vai te tirar. É o primeiro, dar um lockdown e pronto. Eu conversei com muita gente que fala assim, não, pastor, e tal, parentes meus. Mas se você não tem comunhão, irmãos, escuta, leve a sério isso. Se você não tem comunhão com Deus, você pode ser cheio de dons e talentos, você pode ter funções e cargos, mas o seu final vai ser trágico. Por outro lado, olha a boa notícia, você pode ser cheio de defeitos, cheio de falhas, mas se você buscar, você vai vencer e vai ser transformado de filho do trovão a discípulo amado. É isso. Porque quando a gente tem comunhão, a gente é transformado. Não tem essa história de, pastor, eu estou na igreja há tanto tempo, mas eu sou assim mesmo. Não, irmão. Então é que você não converteu ainda. Mas a gente pode se converter. Eu também tenho que mudar coisas. A gente não pode se acomodar. Então, primeira lição. Existe diferença entre, quem lembra a palavra? Conviver e relacionar. Segunda e última. Judas tinha 2 defeitos que o tiraram dos propósitos de Deus. João tinha uma qualidade que o fez seguir os propósitos de Deus. Esses mesmos 2 defeitos eu vejo como muitas causas de apostasia, de lares destruídos, de amizades sendo desfeitas e de gente com o coração duro para o Senhor. Sabe quais são os defeitos que Judas tinha? Muitas qualidades, mas ele tinha 2 defeitos. Primeiro, Judas era muito crítico e orgulhoso. A crítica e o orgulho têm sido causas, irmãos, de muita gente boa perder o brilho nos olhos com as coisas de Deus. É porque funciona assim, num casamento ou em qualquer coisa. Se eu só vejo o defeito, o que acontece? Eu começo a perder o brilho. É só defeito. Aí pode ser quem for aqui na frente, pode vir um anjo aqui. Você vai falar, esse anjo aí, não voa direito não. Você começa a achar defeito em tudo. Nada para você estar bom. Aí você perde o brilho nos olhos. E o orgulho é aquele sentimento assim, quando a gente vem à igreja, e talvez venha alguém mais simples falar, aí você não sente tocado por nada. Porque você fala assim, não, foi bom, mas é mais para aquele pessoal, não, para mim não.
E quando Deus está querendo falar com você. Agora, João, ele tinha até muito mais defeitos que Judas, mas ele tinha uma qualidade. E essa qualidade, olha a boa notícia, é a qualidade que eu vejo casamentos sendo restaurados, amizades sendo restabelecidas, gente voltando para Jesus, gente vencendo na fé, gente caminhando com o Senhor, gente experimentando grandes coisas de Deus. Qual é então, pastor, essa qualidade? É o oposto dele. É humildade espiritual. Mas não é humildade de andar assim, como eu sou pecador, não é isso não. Como eu sou o pior vermezinho de Jacó, não. Sabe o que eu estou querendo te dizer? É aquele que entendeu o que é a graça de Jesus. Porque quando a gente entende que nós não merecemos, mas Cristo morreu por mim, e se Ele morreu por mim, apesar dos meus erros, eu posso levantar quando eu cair. Uma moça, outro dia disse para mim assim, pouco tempo atrás, pastor, eu estou saindo da igreja. Mas por quê? Menina bacana assim da igreja, sabe, envolvida. Uma dessas que a gente fala, cheia de dons e talentos e tal. Por quê? E ela não era orgulhosa, ela não tinha esses defeitos de Judas, mas ela não tinha essa qualidade de João. Sabe qual foi? Mas por quê? Ela disse assim, pastor, porque eu ando fazendo umas coisas aí. E ela não quis contar. Ela falou assim, eu ando fazendo umas coisas e eu não acho certo continuar na igreja desse jeito. Sabe o que Satanás colocou no coração dela? E que coloca no coração de muitos, talvez alguns aqui que estejam? Assim, você é um hipócrita, porque você tem pecados e ainda vem à igreja. Satanás coloca isso no coração de alguns. Se você continua vindo, você é um hipócrita. Quando, na verdade, João era assim, representava Jesus, mas só dava a bola fora. Só que ele tinha uma qualidade. Quando Jesus o repreendia, ele não virava as costas bravo. Ele não se afastava, ele não fugia. Ele se humilhava e dizia, Senhor, eu errei. Poxa, Pai, me perdoa, mas agora eu quero ser melhor. E ele era sincero. Aí ele levantava, andava um pouquinho, bola fora de novo. Aí Jesus falava, não é assim, e ele, o Senhor me perdoa, e eu vou de novo. Aí ele levantava, caía de novo. Levantava, caía de novo. Levantava, aí ficava um pouquinho mais, mas depois caía. Levantava, permanecia, ficava um pouco mais, caía, levantava, agora ficava mais tempo. Está entendendo? Nesse processo, João foi sendo transformado de filho do trovão a discípulo amado. Eu creio muito que Deus não vai salvar quem está vencendo, porque ninguém aqui está vencendo, irmãos. Você pode vencer numa área, mas até as coisas boas que a gente faz, às vezes estão carregadas de ego, de egoísmo, até coisa boa que a gente faz. Eu fui lá ajudar hoje um rapaz, e a todo momento vinha a tentação assim, não, eu estou fazendo aqui por ele, ou eu estou fazendo aqui porque é legal para o projeto. Está entendendo? Que é o tempo todo. E eu sei que você também tem suas tentações. Você tem um cargo na igreja, a gente luta. Só que aí a gente tem que buscar, não, Senhor, é pelo motivo correto. Independente de qualquer coisa, eu quero fazer porque aqui tem um filho do Senhor e eu vou abençoar ele em nome de Jesus. Só que eu estou te dando um exemplo para dizer que nós somos pecadores diante de um Deus santo, irmãos. É só a graça de Jesus mesmo. Mas que bom que tem a graça de Jesus. E essa graça não faz a gente andar como coitadinho, não. Faz a gente se levantar e viver em paz com Deus, porque nós somos filhos do Senhor. E nós somos amados por Jesus. Aí a gente agora tem o que eu chamo de humildade espiritual, porque agora não é o pecado que não vai nos afastar da igreja e do Senhor. É Ele que vai falar assim, não, é agora que eu dependo mais de Jesus, é por isso que eu não posso me afastar. Eu não sei, mas nessa noite, eu não sei se você parece mais com Judas ou com João, mas eu vim aqui com um propósito. Eu vim te dizer uma coisa, que o Jesus que transformou João,
que estava disposto a transformar Judas, é o Jesus que está presente aqui essa noite. E está disposto a me transformar e a transformar você também. Mas para isso você tem que entregar teu coração a Jesus. Você tem que querer viver para Ele. Você tem que dizer assim, ó, Senhor, eu não quero mais só conviver. Achar que só vir à igreja, ou deixar a Bíblia lá na estante da tua casa, isso resolve. Não resolve nada. Mas se você quer relacionar, Jesus vai te transformar. Eu vou terminar com uma história. Agora em 5 minutos eu acabo. Eu fui dar um estudo bíblico uma vez. Já contei essa história muitas vezes aqui. Como é a primeira vez que eu estou vindo nessa igreja, eu não contei aqui ainda. Mas uma história que me marcou. Eu vou resumir ela. Eu fui dar um estudo bíblico para um rapaz, para uma senhora. Lá no interior da Bahia, eu estudava lá. E aí, fui dar um estudo bíblico à tarde. E na hora que eu fui para o estudo bíblico, a diretora da igreja falou assim, ó, toma cuidado. Eu falei, mas por quê? Primeiro que a mulher está sozinha em casa. Aí eu quis desistir, porque ela estava sozinha. E era um povoado que todo mundo conhecia todo mundo, mas muito pequenininho, lá no interior. Esse povoado, não tinha polícia, tinha nada. Era lá o povoado, eles e Deus. Algumas casas distantes, em sítios e tal. Aí eu falei, então não é bom. Ela, não, mas vai que essa mulher precisa muito de Jesus. E estava eu, uma dupla, a gente tá bom. Aí ela falou, tem um detalhezinho, só que essa mulher aí, eu consegui estudo com ela, e eu já dei uma lição, mas ela tem que ser esse horário certinho. Mas por quê? Porque ela faz estudo bíblico escondida do marido dela. Aí eu falei, não, irmã, aí fica complicado, né? Então é melhor a gente não ir, porque esse negócio não vai dar certo. 2 homens, a gente nem conhece ela, vamos para o estudo que era da senhora, a senhora passou para a gente, tudo bem até aí. Mas escondida do marido, isso aí vai dar um problema. Ela, não, mas ela precisa muito de Jesus, ela está querendo aprender da Bíblia. Eu, tudo bem, está precisando de Jesus, mas não está errado. Aí ela falou assim, vai. Aí, para encurtar a história, o meu colega estava sempre do lado da irmã, né? Era 2 contra 1. Eu falei, então tá, vamos lá, vai dar errado, hein? Estou avisando. Aí ela vai falar assim, mas tem um outro detalhe, ele fala, ela estuda escondido porque o marido, toda vez que a gente ia, ela contava mais uma coisa, entendeu? O marido diz para todo mundo aqui do povoado que odeia crente. Eu falei, então é por isso, cara. Mas vai dar certo, ela precisa muito de Jesus. Eu, tá bom, estou entendendo. Aí, para piorar a situação, a gente já estava criando coragem, falou, não, tá bom, seja o que Deus quiser, e vamos lá. Aí a irmã da igreja fala assim, a última coisa. Na época, irmãos, passava um programa na televisão, isso aí foi no ano de 2005. Passava na televisão um programa. Então, vou falar, quem é daquela época vai se lembrar. Que a irmã disse assim, Gustavo, todo mundo aqui, você já viu aquele programa que passa aí na televisão chamado Linha Direta? Esse programa, Linha Direta, era um programa que falava de foragido da justiça, criminoso, da pior qualidade. Não era bandidinho, não, era gente assim, fulano de tal, matou 5, fez uma chacina, foi para não sei onde, fugiu, procura-se. O programa era assim. Aí ela disse assim, inclusive está todo mundo aqui no povoado dizendo que ele já apareceu até no Linha Direta. Aí eu falei, então como é que a senhora arruma esse estudo? Vai dar errado. E ela falou assim, não, vai que essa mulher precisa muito de Jesus. Eu falei assim, não vai, eu também preciso, então... Aí ela falou, vai que vai dar certo. Aí eu falei, o colega, não, tem que ser esse horário, não pode atrasar. Então não tinha nem como discutir muito. Eu falei, não. E fomos para casa. Não tinha, irmãos, a casa da mulher não tinha vizinho, era mato de um lado, mato do outro, uma trilha para chegar. Eu falei, rapaz, vamos só orar com ela e vir embora, porque isso aí não vai dar certo. Aí, não, tá bom. Aí chegamos lá, batemos na casa. Aí abriu a porta. Nós somos da igreja, a irmã Raimunda mandou a gente aqui e tal, para estudar a senhora. Ela, pode vir. Aí ela entrou, deixou a gente entrar, muito receptiva a senhora, realmente. Aí eu lembro que na época, casa pequenininha e tal, o colega sentou aqui, ela aqui, eu fiquei aqui assim, de frente para a porta. E aí começou o estudo, ela muito empolgada, fazia perguntas e tal, e o colega respondendo, eu também, a gente foi se empolgando ali. Aí ela desabafou, ganhou confiança e falou, meu marido é um homem muito violento.
Aí lembrou a gente do homem, né? Que a gente já estava ali. Aí a gente falou, a gente ficou sabendo da história do teu marido aí, né? Ela não, vocês não sabem a metade. Pior é quando ele bebe. Aí eu falei, sério, é? Aí deu curiosidade. Inclusive, onde é que ele está agora? Aí eu falei assim, não, ele agora está no bar, está bebendo. Eu estou entendendo. Entendeu, né? Aí eu falei assim, então, vamos orar, né, e tal. Aí ela, mais uma dúvida, aí foi pergunta, eu falei assim, resultado. O homem veio para casa. Quando eu estava na casa assim, a gente ouviu um barulho do galope do cavalo, chegando em velocidade. E o homem bêbado em cima, gritando, esbravejando, bravo assim. E não tinha vizinho, então só a raiva dele era com alguma coisa ali na casa dele. E aí ele muito bravo. Até hoje eu não lembro, depois eu não soube. Mas até hoje a minha teoria é o seguinte: alguém lá no bar deve ter dito para ele assim, tem homem na tua casa com a tua mulher. Porque ele veio muito bravo, correndo, para o cavalo, dá um salto o cavalo, aí ele já puxa um facão assim da sela e começa a gritar e fala assim, hoje que eu vou matar um, e vem em direção à casa. Aí na hora eu já estava com medo antes, imagina agora. Irmãos, eu só lembro que eu peguei a Bíblia, você não pensa em nada, eu peguei a Bíblia e fiquei assim, a fisionomia pálida assim, coloquei a Bíblia no peito e fiquei orando assim, Senhor, tem misericórdia, estou dando estudo bíblico, meu Deus, leve isso em conta. E o homem veio com um facão, e a casa era pequenininha, então a porta estava aqui, mas irmãos, sobrenatural, tá? Quando o homem chegou na porta da casa, eu e o Rafael, que era o colega que estava comigo, hoje é pastor, acho que no Mato Grosso, esse homem chegou na porta, com um facão na mão, e quando ele viu a gente, não sei se com a Bíblia, alguma coisa ele viu, que ele na hora parou assim e fez assim, pum, caiu de joelho, e o facão caiu de lado, e ele olhava assim, falava assim, a primeira frase dele, os anjos de Deus estão na minha casa. Eu arrepio, eu já contei isso 1000 vezes, mas toda vez eu arrepio. E aí, ele olha assim, e aquele homem começa a chorar. Igual uma criança assim no chão. E chorando, e chorando, e chorando. A gente olhando um para o outro, e a mulher olhando também, não entendendo nada. Aí ele fala assim, eu sei o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão falando de Jesus, né? A gente estamos falando de Jesus. Então me diga, esse Jesus tem poder para me mudar? Porque eu sou um homem mau, eu já fiz o mal para muita gente, mas ele chorava, irmão, mas eu não quero ser mais assim, mas eu não consigo e tal, será que ele tem poder para isso? E aí nós levantamos ele, claro que tem, Jesus tem poder, ele pode te transformar, ele transforma filho do trovão em discípulo amado, e ele tem poder. E começamos a falar para ele, a mulher não entendia nada, e ele pregando, e ele chorando e tal. E foi uma tarde linda. Saímos daquela casa assim, parecia que estava pisando nas nuvens, por aquilo que a gente havia presenciado. Um humilde lar, cheio da presença do Espírito de Deus. No sábado seguinte, eu confesso que eu fiquei com uma dúvida. Será que esse homem estava bêbado? Será que depois no outro dia, esqueci tudo, né? No sábado seguinte, eu estava à porta da igreja esperando os irmãos chegarem. Quando eu olho para o lado, o casalzinho vindo. Sabe como é que ele veio? Ele assim, andando, sóbrio, com a roupinha simples, mas melhor que ele tinha, segurando uma mão a Bíblia, e a outra, ele era bruto, né? Até com a mulher, mas olha a cena. A mulher no cavalo, ele do lado assim, a pé, e segurando assim, as rédeas do cavalo, a esposa montada, com a Bíblia. Chegou assim, sobe na porta da igreja e falou assim, eu também quero esse Jesus para a minha vida. Irmãos, eu estou falando para vocês o seguinte, a história da Bíblia ela se repete na nossa vida, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós temos que entender que Ele nos deu o Espírito Santo para nos transformar, e para que a gente possa ser agente de transformação. Eu não sei se eu estou falando para Judas, para João, mas eu sei que Deus é poderoso para mudar a nossa vida, para restaurar o nosso lar.
para refazer as amizades, para fazer com que a nossa vida não seja mais de tantos altos e baixos, mas seja uma vida de comunhão, longe dos vícios, aqueles pecados que talvez você está acariciado há tanto tempo, você vai vencer em nome de Jesus, se você tiver relacionamento com Ele. Quantos nessa noite querem dizer, Senhor Jesus, eu quero a partir de hoje, mais do que conviver, eu quero me relacionar com o Senhor. Levanta a tua mão. Amém. Então fique em pé e vamos cantar o último hino, Em Tuas Mãos, 480 do nosso hinário. Em Tuas Mãos. Pode vir cá o Ministério de Louvor. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Queremos mais do que conviver, queremos nos relacionar com o Senhor, viver na Tua presença, ter comunhão contigo, vida de oração, culto no lar. Senhor, queremos cuidar das janelas da alma, daquilo que vemos, falamos, assistimos, escutamos, para que nada atrapalhe a nossa ligação com o Senhor e que através dessa ligação possamos ter a vida transformada, possamos transformar a vida das pessoas também. Abençoe essa missão Caleb, abençoe todos que aqui estão essa noite, que nesta noite decidiram viver para o Senhor e viver grandes coisas em nome do Senhor. Louvado sejas hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, uma boa noite e até amanhã, né? Se Deus quiser, estaremos juntos de novo.